Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje eu trago aqui uma convidada muito especial para a gente conversar sobre cultura organizacional na prática, que é a Tânia Benevides. Tânia, seja muito bem-vinda. Obrigada, olá a todos. Um prazer grande estar aqui com vocês e poder contribuir aí com esse momento tão rico que é falar sobre cultura. Obrigada, querida. Tânia, começa contando para a gente, né, quem é você, se apresenta, por favor. Bom, eu trabalho na área de gestão de pessoas já há mais de 30 anos, sempre trabalhei nessa área e passei por grandes empresas multinacionais e nacionais, de grande porte, nos segmentos de varejo, de educação e varejo de moda popular. Há 6 anos e meio, eu fiz uma transição de carreira e passei a trabalhar como consultora. E aí é que a vida mudou, porque o mindset muda, a forma de atuar muda, muito tempo como CLT dentro de grandes empresas, e depois é isso, né? Ter que atuar como consultora. Então, eu trabalho com transição de carreira, e também eu fui percebendo aos poucos que estavam surgindo alguns trabalhos voltados para os sistemas da área de gente e gestão como um todo, e aí eu também comecei a fazer mentoria, treinamentos, implantar RH em pequenas empresas que estão se tornando média e que passaram a perceber que era importante a presença de ter um RH dentro da empresa. A minha formação é em psicologia, eu sou coach também, tenho MBA em gestão do desenvolvimento humano e organizacional, fazendo o MBA, né, de gestão da cultura, né, nesse momento, e também tenho especialização em liderança feminina. Ai, que legal! Não sabia dessa especialização, que bacana! Então, para quem não sabe, a Tânia é minha aluna também, né? Ela faz parte do MBA de Gestão e Modelagem da Cultura Organizacional. E, Tânia, você fala de onde mesmo? Recife. De Recife, que delícia! E acho que você trouxe um ponto muito importante, que acho que muita gente vai se identificar, que é essa questão da transição, né? E você falou sobre algo que eu até queria ampliar um pouquinho, que é essa questão da mentalidade, né? Do mindset do consultor. Como que é isso, Tânia? Tem muita gente que me segue que ou está fazendo transição de carreira ou quer fazer transição de carreira, né? E como que foi essa mudança para você, né? Principalmente de mentalidade. Você estava atuando em empresas e decidiu atuar para as empresas, né? Como é que foi isso? Isso foi todo um processo, né, que foi acontecendo durante os vários ciclos profissionais que a gente tem. Na verdade, eu era muito acostumada a contratar consultor, mas eu nem até pensava em algum momento que eu fosse passar a trabalhar como consultora. E aí, quando eu saí de uma das empresas que eu estava trabalhando, o mercado começou a dificultar a questão de idade, e aí, então, as coisas não aconteciam. Foi quando uma amiga me convidou a participar de um processo seletivo para uma empresa líder global em transição de carreira, e eu fiz o processo, passei, e inicialmente era só transição de carreira. Então, permear por algo que são pessoas que foram desligadas das empresas e você orientar quanto ao processo de recolocação, a gente tem muito isso no dia a dia, porque quem já trabalhou com recrutamento e seleção, que entrevista, sabe também como conduzir, sabe como dizer quais são os pontos da entrevista. Então, tudo isso aí foi ficando, foi tranquilo. Mas na medida que as oportunidades foram surgindo, a gente percebe também que assim a nossa atuação ela muda, porque o consultor é aquele que propõe as soluções, faz as intervenções, propõe as soluções e não realiza o que foi indicado, como, na verdade, era o meu papel antes. Eu fazia, quando eu comecei, eu era uma analista, e obviamente que eu executei muita coisa ao longo do caminho, mas isso é o que dá consistência para que a gente possa depois atuar no papel de gestão, o saber fazer para liderar pessoas e formar pessoas e acompanhar pessoas, né? Então, muda também um pouquinho aí,
né, o nosso comportamento, a nossa fala, mas quando a gente tem bons líderes, a gente também sabe replicar tudo de bom que a gente recebeu desses líderes. Então, Sim. sempre foi assim, na minha carreira, eu fui aprendendo ao longo dessa trajetória. Tive papéis. E assim, olhando para referências também, né? Pelo que você está me falando, né? Olhando para referências que também, que nem sempre a gente necessariamente precisa passar por uma experiência quando a gente tem referências, né? Isso. E assim, eu me lembro muito que eu tive uma liderança que eu sempre fui preocupada em crescer, em saber o que é que eu precisava para ocupar uma posição maior. E ela, uma vez, me disse assim, olha, Tânia, precisa se parecer com. Então, olha o comportamento dessas pessoas e vê o que é que essas pessoas fazem. E procura aprender com esses comportamentos e replicar. Então, para querer ser, precisa se parecer com. E aquilo ali eu fui, durante algum tempo da minha trajetória, amadurecendo e vendo que, de fato, a postura precisava mudar. Que conselho bom que ela te deu, hein? Muito, muito bom. Muito bom. E assim, eu digo que ela não foi só uma líder, ela foi e é uma amiga. Então, ela é uma referência para mim sempre. E isso me ajudou muito na minha trajetória, além de, claro, né, a gente ser determinada, a gente buscar, de fato, o conhecimento, né, essa coisa do comportamento. Então, e também sendo inconformada, né, onde está, sabendo que pode fazer mais. Então, eu sempre fui dessas pessoas que eu dava um pouquinho de trabalho para os meus gestores, porque eu queria sempre saber quando era que eu poderia ocupar o próximo step, né? Então, eu me preocupava muito com isso. Excelente, nossa, adorei. E, bom, como você mencionou, né, você faz parte do MBA em Gestão e Modelagem da Cultura Organizacional. E, assim, apesar de toda a sua experiência, né, que você tem muita experiência, né, Tânia, qual que era o problema, antes de você entrar para o MBA, né, qual era o problema, né, que você tinha, né, antes de entrar para o MBA? Quando comecei a fazer trabalhos de implantar RH do zero, eu sabia que a gente precisava trabalhar a cultura. Eu já tinha passado por diversas culturas, cultura eminentemente familiar, empresa nacional, cultura americana, cultura holandesa, mas quando você está em grandes empresas, você já recebe esta cultura e você se identifica com essa cultura e dissemina essa cultura, né? Não só no seu comportamento, mas para também orientar os gestores e colaboradores de uma forma em geral. Na medida que você vai implantar, você tem que ter o domínio do fazer, né? De como criar esses pilares, porque a cultura ela existe, mas não é algo que está ali ainda totalmente delineada. O dono, o fundador, ele sabe o que ele quer, ele escreveu ali uma missão, visão e os valores, e assim, eu até tenho, mas aquilo ainda está para ele, está para ele, nos escritos dele, e isso não está comunicado. Então, eu comecei a ouvir as suas lives pelo Instagram, e cada vez mais eu fui ali me interessando pelo assunto, porque eu dizia, poxa, eu preciso agora aprender a fazer, porque eu sei muito bem disseminar, mas a fazer, de onde partir, é isso que eu preciso para poder oferecer aos próximos trabalhos que forem surgir, até porque vai ser um diferencial para mim colocar que também posso oferecer, fazer modelagem de cultura organizacional. Então, foi por aí que eu comecei a perceber, vi muita gente que eu conhecia seguindo você, e aí também eu disse, não, eu vi umas lives e eu digo, não, eu vou seguir também, porque eu gostei e tem coisas aqui que podem me ajudar nessa trajetória, que embora sejam de 6 anos e meio, mas quando a gente começa, tudo é muito embrionário, né? E as coisas só vão acontecendo
mais para frente, né? Então, eu acho que agora as coisas estão começando a entrar mais nisso do que propriamente fazer um processo seletivo, desenvolver um treinamento e aplicar. Então, quando você faz implantação do RH do zero, então você tem que ter isso na sua bagagem para poder você oferecer ali como um dos pontos principais de partida para que a gente possa fazer o trabalho. Exato, perfeito. Nossa, você trouxe um ponto também muito importante, que é a construção, né, da cultura. Quando a gente olha tem um dado do Sebrae, que agora eu não vou saber exatamente, né, o número, mas mais de 80 ou 90, acho que mais de 80 ou 90% das empresas, né, no Brasil são empresas pequenas, médias, né? Então, e são empresas brasileiras. Então, a maioria das empresas tem essa oportunidade de você construir uma cultura. Né? Então, olha só, né, o campo enorme que a gente tem, né, para atuar. E realmente, eu já trabalhei em multinacionais, é exatamente como você falou, a cultura ela vem pronta, né? Vem pronta da matriz, né? Seja lá onde essa empresa ficar. Já quando a empresa nasce no Brasil, por exemplo, né, é uma empresa de dono, é uma empresa familiar, né, uma empresa, enfim, nacional, essa cultura ela precisa ser construída a partir da história do fundador, né? A partir do propósito do fundador. Então, realmente é um diferencial saber construir essa cultura, né? Muito bom. Eu digo que, assim, além da gente saber construir, também entender, né, o que é que esse fundador, o que é que ele sabe de RH, quais são as dores que ele tem, o que é que ele quer naquele momento, até para você entender qual é a proposta que você vai fazer, por onde você vai começar, porque nem sempre ela começa por aí. Geralmente você tem que atender a uma dor, se fazer conhecer, né, para que eles também passem a ter confiança no seu trabalho, no que você é capaz de construir, de entregar, e que ele perceba o diferencial que aquilo está trazendo para a empresa dele, para depois você até poder propor um trabalho feito esse, de modelagem da cultura. Exatamente, é tipo como os mineiros falam, né? De comendo pelas beiradas, né, Tânia? Exatamente, foi exatamente assim que aconteceu. Muito bom. E, Tânia, me conta mais, né, sobre as dificuldades, por exemplo, que você teve ao aplicar o método, né, ao aplicar a modelagem da cultura. A primeira coisa foi exatamente o próprio dono da empresa ele perceber que ele precisaria trabalhar a cultura, né? Porque nem sempre, como eu falei, a gente começa por aí. E também dele entender que precisa e dele ter disposição e acreditar que aquilo, de fato, vai ser um diferencial. Então, logo quando eu iniciei esse trabalho nessa empresa, o dono disse, Tânia, a minha dor é turnover. Eu preciso baixar o meu turnover, está altíssimo, então eu gasto muito com empresa para contratar candidato, eu gasto muito porque as pessoas não estão permanecendo, eu preciso entender o que é que está acontecendo na minha empresa, eu quero que você implante o RH, porque eu entendo que eu cheguei no patamar de que eu não posso mais adiar, eu preciso de um RH. E quando eu trouxe para ele a questão da cultura, ele disse, não, depois a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas o que eu preciso nesse momento... Então, assim, primeiro além de você convencer, né, o dono, principalmente, porque isso tem acontecido comigo em pequenas e médias empresas, é convencer de que a cultura é a base de tudo. Isso. Mas, quando se tem uma dor muito grande, o que a gente quer é tomar o remédio para passar aquela dor. Então, eu não poderia deixar de entrar para entender como era essa dor e passar o remédio, né, que precisava para sanar essa dor. Então, depois disso, é que, de fato, foi assim, aconteceu. E quando aconteceu, aí foi rápido.
porque ele já entendeu que precisava, que era um diferencial, e rapidamente ele comprou a ideia e ele quis, assim, fazer num tempo muito rápido e ele participando de tudo. E a outra dificuldade que eu particularmente tive foi assim, quando ele disse para mim, Tânia, eu convidei para a reunião, eu já tinha feito alguns processos de início do diagnóstico, ia ter uma reunião com as principais lideranças, e ele disse, eu convidei os meus consultores, os consultores que trabalham para a minha empresa. Então, aquilo ali, na hora, me deu uma preocupação enorme. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou conduzir agora com pessoas que não são colaboradores, que prestam serviço como eu presto à empresa e que eles vão participar desse trabalho? Então, em minha cabeça aí, fiquei um final de semana enlouquecida, mas, enfim, eu entendi, tentei convencê-lo e ele não aceitou, porque ele disse, essas pessoas vestem a minha camisa, essas pessoas conhecem a minha empresa tanto quanto eu, me ajudam na minha empresa, eles apenas não têm um crachá de colaborador, mas eles são um PJ contratados por mim. Uhum. E aí eu disse, bom, agora eu não vou mais bater de frente, até porque isso era uma sexta-feira à noite já, o trabalho ia ser conduzido na segunda, e eu disse, bom, agora eu vou fazer uma mesa só de consultores e as outras mesas com os participantes. Em algum momento, eles participaram do trabalho e outros eu já tinha explicado logo no início que eles iam ficar um pouco como ouvintes para não que a opinião deles influenciassem os colaboradores da condução do trabalho. E assim feito, e graças a Deus deu tudo certo. Que bom. E esses consultores eram de outras áreas, é isso? Consultores da área de panificação, consultores da área de cozinha, de pastelaria, de áreas técnicas. Mas consultores como eu, uma consultora técnica da área de gestão de pessoas. Perfeito, perfeito. Eram consultores técnicos da atividade fim, né? Digamos assim. Exato. Perfeito. Nossa, realmente esse é um desafio interessante, hein? Que bom. Eu nunca fiz, e agora eu tenho ainda esse componente a mais, né? Porque dá, assim, aquela aflição, né? Porque é a primeira vez que você vai conduzir, né? E aí eu disse, bom, eu reli a apostila, eu assisti os módulos iniciais, eu fui para lá, fui para cá, e eu disse, bom, agora vai, né? Aí, a coisa vai acontecer. E o que tiver de acontecer lá, eu vou, com a minha experiência, com a minha maturidade, eu vou conduzir a situação. Então, a primeira ideia foi logo de manhã, logo cedo, assim que eles chegaram, conduzir para uma mesa, e aí fiz o briefing ali com eles, eles entenderam, e ora participaram, e ora ficaram um pouquinho como observadores. Perfeito, perfeito. E você sabe que tem um elemento interessante aí, que é essa inclusão mesmo de quem faz parte do negócio, né? Então, quando o principal líder fala, eles são como se fossem meus colaboradores, né? Isso quer dizer que ele está trazendo essa importância para essas pessoas, né? Então, que bom que você atendeu esse pedido, você fez a coisa certa, sem dúvida, você fez a coisa certa, né? E quais são os resultados, né, que esse método, né, a modelagem de cultura está trazendo para você, assim, para a sua vida hoje? Bom, hoje eu me sinto mais segura assim, segura de que eu consigo fazer o trabalho, que eu consigo começar, dar esse start inicial, que antes, em toda a minha trajetória, embora com muita vivência, eu já pegava, né, as culturas já. E passei por empresas com culturas muito fortes, mas já existiam. Né? E eu fazia esse papel que a gente chama aí de guardião da cultura, de multiplicadores da cultura. Então, eu me vi muito nesse papel, claro, de ter que fazer isso como RH, né? que sempre fui. E aí agora eu entendo o outro lado
e eu me sinto mais segura. Fiz a primeira e, com certeza, quando surgir a próxima oportunidade, com certeza eu já vou fazer um pouco melhor, com certeza talvez eu já mude alguma coisa, esse elemento já não seja mais tão surpresa e eu lide com tanta naturalidade que nem questione como eu fui questionar o CEO. Então, assim, são essas coisas que acontecem. Isso é um sintoma de segurança mesmo, né? Tipo, você fala assim, pode ser que eu não me sinta mais tão surpresa, pode ser que eu não questione, justamente porque você está se sentindo segura. Que coisa boa, coisa boa. E aí, nesse caso, né, assim, o que aconteceu que você nunca imaginou que seria possível, né, através do método de modelagem de cultura? Então, eu fiquei muito impressionada com o engajamento do CEO. Claro que ele é a principal figura nesse processo, a personagem nesse processo, mas ele fez questão de fazer todas as reuniões para comunicar as lideranças, ele fez questão de conduzir os grupos focais, então não fomos eu e as consultoras que conduzimos. Então, nós alinhamos as perguntas, ele já queria ouvir muito os colaboradores da base como um todo, e ele, né, alinhou com a gente, e ele mesmo conduziu ali a reunião. E hoje, essas reuniões, elas continuam acontecendo e assim, envolvendo colaboradores de todas as áreas, sejam os líderes mais operacionais, sejam os colaboradores mesmo da operação propriamente dita. Então, ele que quer pessoalmente estar presente nesses momentos. Então, para mim, foi, assim, uma surpresa, porque é uma pessoa super ocupada, ok, tem algum momento que fura ali a agenda? Fura, não aconteceu naquele dia, mas acontece, porque quando ele chega, ele diz quando é que a gente pode marcar. Então, para mim, foi assim uma surpresa muito agradável, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem, porque não é fácil, e não é fácil dizer assim, olha, você vai participar da reunião com as suas lideranças, eu sei que você já escreveu aí, reescreveu a missão, a visão e os valores, mas você vai ficar quieto. Você vai ficar lá na mesa dos consultores, pode circular entre as equipes, mas você não vai interferir no trabalho que eles estão produzindo. E, no final, tudo que ele escreveu foi apresentado. Em outras palavras, mas foi apresentado. E o melhor ainda foi que ele acatou tudo que foi escrito da missão, porque já era muito parecida com o que ele já tinha escrito, da visão, e o que prevaleceu, de fato, foram os valores, porque os valores precisavam vir mesmo dele, né? Então, muito bom, e também eram coisas que se pareciam. Maravilhoso. Não, eu aqui só fico vibrando, porque, tipo, né, eu sei que funciona, mas quando eu vejo vocês colocando em prática, meu Deus do céu, eu fico muito feliz. E vocês verificando que isso realmente acontece, né? Porque uma das grandes questões, assim, que, né, os consultores trazem é tipo, mas será que a liderança se engaja? Né? Mas a gente precisa começar pela alta liderança mesmo, né? E sim, a gente tem que começar pela alta liderança, né? Porque a cultura é um assunto do negócio, né? É um assunto estratégico, não é um assunto do RH. É um assunto da liderança, né? Então, cultura é para a liderança, né? É claro que o RH ele dá suporte, obviamente, né? O RH tem sim participação nisso, mas cultura é assunto da alta liderança da empresa, né? Então, assim, parabéns, né? Você fez realmente um bom trabalho, porque ele entendeu. E para ele ter entendido é porque você soube explicar, né? E aí eu queria que você dissesse assim, o que você acha que foi determinante para ele entender a importância da cultura na empresa? Eu acho que assim, ele já vinha de algum tempo refletindo sobre isso, porque assim, eu cobrei, eu parei, depois eu mandei para ele. Mas o que você fez, não. Sim, tudo bem, ele estava refletindo, mas porque você estava falando com ele, né?
Só que assim, chegou um momento que ele se convenceu. Eu acho que quando tudo que eu fui falando, fui mandando para ele matérias, fui mandando para ele, a Tânia, manda para mim a descrição da missão, da visão, dos valores. Aí eu mandei para ele, né? E aí eu acho que de tanto a gente ir trocando, e na última reunião, o ano passado, que foi uma reunião de fechamento do trabalho, aí eu propus a ele, depois que eu apresentei os resultados de tudo que a gente havia feito no ano, eu disse, que tal agora a gente voltar àquela conversa de modelagem? Ele disse, Tânia, você acredita que eu já estava pensando nisso? Você acredita que da minha cabeça eu já sei mais ou menos o que é que eu quero reescrever para tudo? Eu disse, ótimo, então esse é o momento, quando você está acreditando que, de fato, nós estamos prontos, preparados, a empresa como entidade e você como a pessoa que é o CEO da empresa. Sim, maravilhoso. Aí ele disse, Tânia, agora em dezembro não, porque as vendas são muito altas, mas em janeiro a gente já começa falando sobre isso. Perfeito. Então, a primeira reunião do ano com ele já foi assim, para falar um pouco, eu trouxe um pouco do que era que a gente ia fazer, e ele já comprou na hora, e aí já fizemos o alinhamento ali mesmo com o CEO, eu e uma das analistas, que está comigo na condução do processo. E era do RH, ela, né? Ela é do RH, eu contratei ela para lá, eu mentoro ela dentro desses processos, e depois a gente já conseguiu contratar a segunda. Então, hoje ela já não é sozinha, nós já temos uma outra analista júnior, e agora o RH tem aí crescido, né? A gente conseguiu aí se estabelecer um pouco mais. Olha, então você ainda está lá na empresa? Eu ainda estou lá, isso. Olha, e desde quando você está lá prestando consultoria? Vai fazer 1 ano e meio que eu estou lá. Olha, o meu trabalho era um trabalho de 1 ano. Eu estou há 1 ano e meio, né? Arrasou! Isso. Arrasou. Mas, assim, eu sei que, claro, consultoria é muito isso, né? Tem início, meio e fim. Então, acredito que até maio eu deva ainda estar lá, mas depois disso eu acho que eles já vão seguir sozinhos aí. Mas esse é o nosso papel, né? Da autonomia, mas 1 ano e meio é um ótimo tempo, é um ótimo projeto de 1 ano e meio, excelente. Exato. Né? Eu acho que assim, foi todo. O filho foi gestado, né? Nasceu, né? E agora ele precisa caminhar. Né? Exato. É isso. Temos 2 analistas agora, e eu fico muito feliz por toda essa conquista aí, né? E essa sensação de que, poxa vida, né? Eu consegui, né? Então a gente tem que comemorar e dizer. Com certeza! Parabéns! É com certeza um motivo de comemoração. E qual que é o seu sentimento, assim, sabe? Você, Tânia, assim, como que você se sente, sei lá, antes e depois, sabe, né? Conseguindo fazer um trabalho como esse? Nossa, meu olho brilha, né? Porque eu digo assim, meu Deus, eu digo assim, trabalhar com pessoas, eu acho que gente, na verdade, assim, a gente precisa, não é que eu acho, a gente precisa gostar muito. Sim. E tem umas amigas que dizem assim, Tânia, o tempo passa e o seu olho ainda brilha. Eu digo, graças a Deus que o meu olho ainda brilha, porque eu amo trabalhar e eu quero continuar trabalhando, então eu sei que essas coisas me movem. Né? Então, as coisas têm mudado, o trabalho mudou, a relação do trabalho mudou, com a pandemia o remoto chegou, e eu tenho passado aí por todas essas coisas todas. Difícil, sim. Depois que a gente se adapta e aprende, a gente vê assim, poxa, dá certo. Né? Então, trabalhei a vida inteira presencial, mas eu agora trabalho remoto e faço a coisa acontecer também. Então, dá certo. Perfeito, perfeito. Me motiva mais ainda para continuar. É uma sensação muito boa mesmo, com certeza. E como que, assim, o quanto você considera, né, importante esse conhecimento para uma pessoa que talvez ainda não conheça, né, para um consultor ou um profissional de RH que ainda não conheça sobre esse processo?
Ele é fundamental, né? Porque assim, o nosso trabalho está totalmente ligado à cultura da empresa, né? O modus operandi da empresa, né? Como as pessoas se comportam, o que é que elas acreditam, né? Quais são ali, como você fala, os rituais, quais são ali os comportamentos que estão presentes naquela empresa. E o nosso papel, como é um papel estratégico, então nós precisamos entender isso e traduzir isso em comportamentos, em atitudes, na entrevista de fit cultural que eu já fiz, depois que a gente conseguiu implantar o processo de modelagem, eu disse, agora quero desafiar vocês, vamos montar uns formulários de entrevistas em todos os níveis, baseados no fit cultural, porque isso traz também para o RH maior segurança para que a seleção ela seja mais acertada, que a gente diminua também esse turnover, quando a gente fica melhor se aquele candidato ele tem um pouco desse DNA, se ele se identifica com esse tipo de prática, porque não adianta ele ser muito bom, mas ele está perdido dentro dessa prática. Então, eu acho que isso é um norteador, sabe? E para quem está começando, precisa muito saber estudar sobre cultura, saber sobre cultura, observar sobre cultura, mesmo que ainda ele não consiga modelar, porque quando a gente inicia, a gente não tem essa condição. Então, é aquele papel mesmo de ir absorvendo as coisas, e além de absorver, ir estudando, participando de fóruns, de lives, e poder aí no dia a dia ver como transforma isso dentro da sua realidade. E assim, eu nem acho que é só para quem está começando, não, é para quem já tem prática também, né? Pois é, eu trabalhei a vida inteira eu não fiz sozinha, né? Então, agora, como eu estou há 6 anos e meio como consultora, então essas coisas vão surgindo, essa necessidade vem aparecendo para somar a toda a maturidade que você tem em conhecer os processos, falar sobre os processos, discutir sobre eles, mas também implantar. Isso. A cultura, como eu costumo dizer, é o fio condutor de tudo. Isso, exato. Então, se a gente não tem esse fio condutor, a gente não consegue conectar até mesmo o nosso conhecimento, porque a gente tem muito conhecimento, todo mundo tem muito conhecimento, né? Então, você com 30 anos já de experiência, né? A cultura agora ela vem para conectar todo esse conhecimento que você tem para oferecer para as empresas, né? Exato. E assim, durante muito tempo, tudo era muito assim, se falava de cultura, mas tudo era muito separado, sem se fazer todo esse link. E hoje tudo conecta, tudo converge e tudo conecta. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso e aí aprendendo e percebendo aqui e ali, opa, isso aqui eu posso trazer para a minha realidade. Opa, isso aqui eu vou trazer. Ainda não consigo fazer desse jeito, mas eu já consigo trazer alguma coisa. E aí você vai, a partir exatamente aí dessas pérolas que a gente vai colhendo, daqui a pouco, quando a gente vê, a gente completa esse colar, né? Então, é isso. Excelente, excelente analogia. E assim, você sente que a forma como esse empresário, né, ele passou a te enxergar, você acha que mudou depois disso? Eu acho que sim. Eu acho que ele passou a ter mais... eu acho que talvez uma credibilidade maior, mais respeito. Eu tinha sido indicada para ele, na verdade, quando ele me contatou, foi uma pessoa que trabalhou comigo em uma das empresas que me recomendou. Então, assim, a gente não teve muitos problemas na contratação, porque ele sabia que eu tinha a experiência que ele precisava do varejo, e o pai dele tinha sido também da empresa, que hoje um consultor de grandes empresas, então ele já sabia um pouco da minha trajetória e a conversa deu match. Foi uma conversa remota, mas a conversa deu assim super certo. Eu já mandei a proposta para ele e ele já vamos começar o trabalho. E o que é que eu fiz para ele a semana passada? Hoje tem 8 dias.
tive uma outra reunião com ele e eu levei para ele todo o escopo do projeto que ele me contratou, tudo que eu tinha feito, porque a gente tem que mostrar esses resultados, e todas as entregas que eu fiz que não estavam previstas e foram realizadas, inclusive modelagem da cultura organizacional. Maravilhoso. Então, eu levei para ele porque nós precisamos também mostrar o nosso trabalho. Né? Então, eu fiz isso. E aí você pode passar essa apresentação para mim? Eu disse, claro. Coloquei os próximos passos e também cobrei a ele, porque ele me pediu feedback, e aí eu falei para ele que ele precisava retomar as reuniões, porque ele tem viajado muito, as reuniões de resultado, que o RH precisa ter um espaço nessas reuniões para a gente trazer os resultados, os indicadores, falar sobre não, como é que está essa prática, que nós precisamos ter um espaço. E ele disse, não, Tânia, está certo, eu estou falhando mesmo e eu vou retomar essas reuniões. Então, vamos ver agora se ele vai retomar essas reuniões, porque eu acho que precisa muito isso. Né? Nossa, você fez exatamente o que eu acredito que um consultor deve fazer. Né? Tipo, você disse para ele o que ele precisa ficar atento, né? Você fez uma mini mentoria nesse momento. Pois é. Exato. E outra coisa, né? Tem, assim, alguns assuntos. Já deu feedback a tal colaborador? Não. Por que não deu? Olha quanto tempo faz que a gente conversou e você não sentou para dar o feedback, né? Então, assim, eu saí dizendo o que é que ele precisava fazer, também do ponto de vista, né, de chamar as pessoas, de ter as conversas com os liderados, que, ok, você tem um grupo no WhatsApp, que esse grupo funciona. E quando você mostra um erro que aconteceu em uma unidade, eu entendo que é para que as outras não cometam o mesmo erro. Mas o feedback ele é individual. E cadê essas conversas? Você está fazendo? Não, eu digo, então, é mais um feedback para você, que você precisa retomar essas conversas. Excelente, excelente, maravilhoso, é isso mesmo, né? Você é especialista, ele está te contratando porque, né, para que você diga para ele o que ele tem que fazer. E, gente, isso daqui é ouro, tá? Isso daqui que a gente está trazendo, que a Tânia trouxe, inclusive, é sobre essa postura, isso é posicionamento, né? Saber conversar com a liderança do jeito certo, né? Saber usar uma linguagem que a liderança compreenda. E, nesse caso, é cumprir com o seu papel, porque se a empresa está te contratando, é para que você diga o que a liderança tem que fazer, né? É essa que é a postura, né? Que é diferenciada do consultor para quem trabalha dentro da empresa full-time. Exato. Então, uma coisa é você ser o RH colaborador, mas outra coisa é você ser um contratado externo para você vir resolver uma dor. Então, sim, você tem que ter um posicionamento, você tem que dizer as coisas, dizer as verdades, obviamente tomando os devidos cuidados, mas dizer as verdades que as pessoas precisam conduzir, né, e mudar as atitudes, né? Porque tem coisas que são atitudes, né? O comportamento aqui é importante e é o que, de fato, ele é observado. E, então, é isso que muda aí nessa postura, né? Então, mudar esse mindset até entender que você não é mais... Isso me dava, assim, uma dor, sabe? Eu digo, meu Deus, eu não pertenço mais a nenhuma empresa, né? Esse sentimento de pertencimento, no início, foi perturbador, do vínculo, né? Até eu entender que, poxa vida, eu agora estou melhor, né? Eu agora eu agora não posso nesse dia, eu agora não posso nesse horário, eu agora também sugiro, né, quando eu posso. Então, assim, eu digo, mudou, eu não estou todo dia, então eu vou lá e vejo e pondero, depois eu estou em outra empresa e já estou aprendendo também ali, eu digo, mudou. E hoje eu me sinto bem mais confortável, mesmo desafiador financeiramente, mas é confortável. Mas é desafiador, mas assim, depois que você pega o ritmo, nossa, aí é tranquilo, né? É bem tranquilo. E agora é caminhar para ter outros projetos desses. Isso, exatamente. Nossa, imagina, projetos de um ano e meio, isso é maravilhoso, né? E aí você trouxe também essa questão de, tipo, essa coisa do pertencimento, né?
você passa a pertencer às pessoas, sabe assim? É muito mais interessante, né? Porque antes você, tem essa coisa do pertencimento àquela empresa, mas quando você vai dar esse passo para a consultoria, você passa a pertencer às pessoas, as pessoas, né, te acolhem, as pessoas te querem bem, né? Então, enfim, e tem aquela coisa também de santo de casa não faz milagre, né, Tânia? Exatamente. É. E eu acho que assim essa parceria ela deu muito certo também, porque como eu vim de varejo, né, e a empresa dele, mesmo sendo uma empresa de transformação, de alimentação, tudo, mas tem também muito contexto do varejo que interfere. Então, eu acho que até deu match. Eu acho que essa coisa do correr na veia ainda, né? Querendo ou não, foram 16 anos. Então, eu digo, nossa, nessa empresa eu entrei como analista, eu saí como gerente regional de logística de capital humano, então eu tive uma trajetória, eu digo assim, ela é o lastro de toda a minha carreira profissional, porque nas outras foi só por conta dessas experiências que eu fui passando. Claro, tiveram aprendizados, sim, mas a base foi dessa empresa, que foi do Bom Preço, que foi uma grande rede de supermercados no Nordeste. Então, isso também fez com que a gente ficasse mais próximo. Né? Então, agora eu estou numa consultoria financeira, fazendo também um trabalho, e entender do negócio é algo mais desafiador. Sim, né? Porque sim. muito processo de controladoria, de M&A, de uma série de coisas que você sabe, porque você já passou pelas grandes empresas e sabe, mas isso não é um quesito tão dominante, né? Mas o domínio das pessoas eu tenho. Exatamente. Eu digo, aqui é que é o meu diferencial, o domínio das pessoas. E eu preciso de vocês para que vocês me digam do ponto de vista técnico. Eu quero aprender com vocês. Agora, do ponto de vista de pessoas, eu vou fazer todas as ponderações. Então, já é um outro trabalho. Mas também essa coisa eu acho que a gente tem que desmistificar essa coisa da consultoria, de que eu só posso ser consultor numa área que eu conheço, né? No segmento que eu conheço. Não, se você é um consultor de pessoas, né? No caso de DHO, você precisa entender de DHO. E isso vai servir para qualquer empresa, né? Para qualquer negócio. Muito bem. Arrasou. Maravilha. Ai, tá vendo? Mais de 40 minutos já a gente conversando. Foi uma delícia, Tânia. Eu queria que você deixasse uma mensagem para outros consultores também, né? Que querem entrar nesse universo aí da cultura organizacional. Para quem é desse universo, que gosta de trabalhar com DHO, que gosta de trabalhar com gente, com pessoas, vocês continuem estudando, vocês continuem se aperfeiçoando. Uma hora chega o momento, a gente tem que entender muito o momento das empresas, o momento das pessoas, porque o papel de quem está como consultor é muito de entender isso e, obviamente, de quem está também como colaborador. Né? Nós estamos numa empresa, nós não somos os donos dela, e aí precisamos entender exatamente, né, aonde é que nós estamos, qual é o nosso papel, o que é que a empresa quer, para que a gente possa apresentar o nosso trabalho. Sejam curiosos, porque eu sempre fui curiosa, eu sempre aprendi, eu sempre procurei transformar o aprendizado em realizações, mesmo que essas realizações elas não fossem 100%, porque não porque é muito difícil, né? Cada empresa tem ali uma realidade, tem um contexto, mas o importante é você conseguir transformar esse conteúdo que você recebe e de aprender. Aprendam, façam, acreditem, que os seus olhos brilhem no que vocês fazem, porque isso é a chave. Enquanto o olho da gente estiver brilhando e a gente entender que pode contribuir e que pode aprender, é isso, lifelong learning. Então... E colocar em prática, né, Tânia? Colocar em prática, né? Isso, colocar em prática. Eu fico super feliz, entendeu? Eu fico super empolgada, e quando a gente recebe os feedbacks,
entendeu? É muito importante do quanto que a gente contribui, do quanto que a energia da gente é boa. Então, eu acho que a gente tem que ter leveza. RH não pode ser pesado, RH tem que ter leveza, porque a gente lida com pessoas em diversos contextos, sejam pessoais, sejam profissionais. Então, a gente tem que ter leveza e fazer com que os processos difíceis se tornem leves para as pessoas, para que elas não sofram tanto. Principalmente para os líderes, né? Principalmente para os líderes. Né? Entender a dor deles, se colocar no lugar deles, mas falar para eles como eles podem transformar aquilo para poder fazer a coisa acontecer. Porque não tem como a gente não falar, né, em trabalho sem resultado, em liderança sem pessoas e sem resultado. Então, é isso. Muito bom. É um caminho aí para vocês. Estudem e façam cursos e se atualizem. Porque... Estudem cultura organizacional, né? Porque, cultura organizacional é o ponto, é a chave de tudo. É o que norteia, de fato, todo o nosso trabalho. Né? É o fio condutor, como você diz. Maravilhoso, Tânia. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo, né? Então, foi um presente ter a Tânia aqui trocando com a gente, compartilhando tanta experiência dela. Tânia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu nunca falei tanto no momento assim de gravação, né? Não sei nem aí como ficou, mas enfim. Maravilhoso! Foi excelente, gostei muito da oportunidade e conte comigo sempre. E para todos que estiverem aí assistindo, acreditem, vão em frente. Maravilhoso, muito obrigada. Um beijo, gente. Beijo.